Bora galera, tudo bem? Vamos lá continuar com a nossa Masterclass. Estamos aqui na fase de bônus agora e hoje a gente vai falar sobre dicas de refatoração de aplicações, tá? A gente já deu algumas dessas dicas aí meio que diluídas lá na parte de camadas, no módulo onde a gente falou sobre a área de quebrar em camadas, né? A gente fez, né, desde desconstruir, de pegar a monolítica e botar ela em camadas e também depois construindo uma aplicação, né, como a gente construiu o componente, né, de criação de logs lá enfim, do nosso curso. A gente já foi dando algumas dicas dessa parte de refatoração, tá? Mas aqui eu ainda quero trazer mais algumas coisas e acho que grande parte das dicas, a grande essência disso que a gente vai trazer aqui para vocês é o seguinte, as nomenclaturas ajudam muito. Você manter consistência nas nomenclaturas de tudo que você faz, tá? Isso ajuda muito na refatoração. E aí, vamos lá criar aqui uma aplicação de exemplo, tá? Tradicional web, refactor sample, tá? Vou colocar ela aqui azul, pode ser qualquer cor, tá, gente? Refactor sample. E vocês vão ver, né? Vou tentar dar aqui, trazer, né? Lembrando que isso é um overview só, tá, gente? Mas eu vou tentar trazer aqui para vocês um exemplo, né, de como é que isso aqui funciona, como é que isso, as nomenclaturas, né, a padronização de nomenclaturas vai ajudar vocês, tá? Então, vou deixar publicando esse refactor sample para reforçar com vocês sempre, né, que não precisa ter, você deixou publicar, pode voltar aqui e continuar, tá? Vamos lá dentro dessa aplicação adicionar um módulo que vai se chamar data, e aí ele vai ser do tipo blank, tá? Beleza. Sample data. Vamos criar uma tabelinha daquelas nossas clássicas, né? Contact. Isso. E aí aqui ela vai ter um name e vai ter um campo is active. Tá? Perfeito. Vai ser pública. Expose read only no. Vou publicar ela. Tá? Então refactor sample data, refactor sample web. Deixa eu só publicar ele aqui, o data, porque a gente vai precisar lá do outro lado, tá? E o cenário que eu vou tentar criar aqui para vocês é o seguinte: vamos imaginar que a nossa aplicação nasce e que ela tem os dados locais, enfim, que o módulo correto, né, de apontamento dessa tabela de contatos é esse refactor sample data aqui, tá? E aí vamos desenhar um cenário onde no futuro vocês descobrem que essa tabela foi criada no local errado, houve uma migração de dados e agora essa tabela tem mais campos e por aí vai, e vocês querem agora apontar para um local diferente, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso daqui? Então, primeiro vamos criar o caso comum dela, que é, vamos ali adicionar dependências, né? Refactor sample data, contact, beleza? Apply. Então, vamos vir aqui agora, refactor sample data. Então estou agora no refactor sample, que é o meu web, né, que é a minha, enfim, a gente até pode renomear ele aqui, tá, gente? Vamos lá. Web, para vocês verem que dá para fazer isso, né, também em outros momentos. Perfeito. E agora aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar essa contact, vou criar a listagem, vou pegar essa contact de novo e vou criar a tela de edição, tá? Publicando. Nesse cenário aqui a gente não vai ter nada do outro mundo, a gente vai ter uma tela de listagem como vocês já viram em outros exercícios, a gente vai ter uma tela de edição, tá? Mas lembrando que quando eu clico aqui em salvar, eu estou criando dados lá na minha refactor sample data, tá? Então vamos lá. Deixa eu só terminar aqui, está terminando a compilação e a publicação do nosso módulo. Perfeito. Então vamos lá. Eu vou tentar dar alguns exemplos aqui para vocês, tanto de uma parte de objetos mais visuais e de objetos também de base de dados, tá? Então, só para exemplificar, vamos abrir aqui ela, para cadastrar aqui alguns contatos. New contact, Rafael, is active. Perfeito, e eu vou ter o John is active, tá? Perfeito. Então vamos imaginar o seguinte, eu vou criar aqui um novo flow, tá? UI flow, vou chamar ele de components,
tá? Ou são Visual Components. E aí nós vamos fazer uma coisinha aqui que é a seguinte. Aqui na minha listagem, onde eu tenho esse Executive, tá? Exatamente. Onde eu tenho esse Executive, a gente vai fazer uma coisa que é o seguinte. No meu Components eu vou colocar aqui um WebBlock e eu vou chamar ele de Util Active Inactive. Tá? Então, cria um WebBlock dentro dessa Webflow, Util Active Inactive. Vou passar um booleano, vou criar um parâmetro de entrada chamado isActive para ele. Tá? Vai ser uma demonstração bem simples para vocês. Tá? Beleza. Aí eu criei ele aqui. Tá? Certinho, criei, bonitinho. Agora o que eu vou fazer é, deixa eu ver se já vai funcionar. Não era isso que eu queria, então arrastar não deu o comportamento que eu quero. Eu quero um if. E nesse if, a gente vai fazer o seguinte. Só para vocês verem aqui na widget tree. Se o isActive, né, parâmetro de entrada dele for true, eu quero mostrar um ícone aqui de... Deixa eu ver se tem algum que me diz active. Flag. Vou mostrar... Não, check. Isso, assim. Vou mostrar o check circle. Beleza. Check circle. É isso. E se... Vou fazer aqui Ctrl C. Cliquei fora, cliquei aqui. Então, basicamente, poderia ter clicado aqui Ctrl V, tá? Para ter um ícone aqui dentro e um ícone aqui dentro. No ícone de false, eu vou fazer uma coisa ligeiramente diferente. O check dele, eu vou fazer dele esse vazio ali, tá? Aqui ainda acho que a gente pode fazer uma outra coisa, que é... Deixa eu ver se ele não tem aqui. Não, we just don't have any styles class property. Tá? Não tem problema, a gente pode fazer o que? A gente vem aqui, faz o enclosing container, esse cara, clico aqui também, poderia ter feito lá ou aqui. Aqui eu quero colocar a cor dele como verde, e aqui nesse cara eu quero colocar a cor dele como vermelho, tá? Ativo, inativo, ou até posso fazer assim, vamos fazer um pouquinho mais leve, né? Vamos botar um cinza. Posso clicar aqui, tá? A gente não tem que ser exatamente essa cor, tá? Beleza. Útil, Active e Inactive. Legal. Agora a gente vai vir aqui na Table Record, vai arrastar esse cara para cá. O parâmetro, vamos voltar para cá, tá, gente? Para ficar certinho. Então, arrastei ele para aqui, ele tá me pedindo o parâmetro. Qual que é o parâmetro que eu tenho que enviar? Contact Table, contacts.isActive, tá? E eu posso pegar, inclusive, esse cara aqui. Então, olha, a expression, tá? Só para vocês verem aqui, para não apagar a coisa errada. Estou dentro dessa célula aqui da tabela. Isso é o que eu arrastei agora, isso é o que já estava lá. Vou apagar essa expression, tá? Beleza. Vou publicar. A gente vai ver ele funcionando, ele vai ficar marcado a verde quando estiver ativo, vai ficar marcado cinza quando estiver inativo. Inclusive, eu vou pegar aqui o Rafael e vou desativar. Vejam, eu estou publicando lá, tá, gente? E não tem problema de eu vir aqui alterar a aplicação. Raramente você vai ter alguma coisa do tipo, não, eu tenho que esperar, né, ele terminar, enfim, para fazer uma alteração de dados, alguma coisa assim. Mas, opa, aqui está. Se nós viermos aqui agora, vocês vão ver que o comportamento já vai estar atualizado. Então ficou assim ou assim, tá? Beleza. Rafa, você fez de novo mais um monte de coisa aí, o componente, já vi isso aqui, como é que faz a corzinha e tal. Beleza, onde é que está o tal do refactor, tá? Vamos imaginar que agora esse componente aqui que eu tinha criado dentro da minha aplicação de ticket, alguém disse assim, Rafael, esse negócio aí você não tem que fazer aí. Isso aí é uma coisa que deveria ser igual em todas as aplicações. Então, a gente vai criar um módulo, e vamos até fazer isso aqui agora para vocês verem, só para deixar bem, eu quero bem vincado mesmo, tá, gente? Vamos aqui em Applications in Development, New Applications, vamos criar uma Traditional Web, Next, vou chamar ela de UI Comp, de Components, tá? Cor, posso deixar vermelho, Create App, e alguém diz assim, UI Components, beleza. Traditional Web, vou criar ele, então lembra, a gente está editando agora o UI Components, tá?
O nome não tem muita relevância, tá, gente? Mas vamos imaginar que esse é o repositório central de objetos, funções de formatação, enfim, que eu quero que todas as minhas aplicações utilizem, tá? E aí, enquanto ele está publicando, inclusive eu posso vir aqui no Refactor Sample Web, copiar esse cara aqui, copiar esse web block que está aqui, tá? Então cliquei com direito, copy, venho aqui no UI Component, Main Flow, clico com direito, paste, tá? Coloco ele como public. Yes. Ele ainda está publicando a primeira versão dele lá já, então não tem problema de eu fazer copy-paste. Então esse código que eu coloquei aqui agora, ele ainda não existe no servidor, porque eu colei depois de eu ter feito o publish, né? Então lembrem, quando eu cliquei em One Click Publish aqui, ele pega aquela versão que estava ali congelada, empacota ela, sobe lá para o servidor para ele transformar num código .NET. Como eu colei depois, tá? Isso aqui ainda não existe no servidor. Então o que a gente vai fazer é publicar ele para ele existir no servidor. Então a gente copiou esse cara daqui, Ctrl C, veio aqui no main flow, Ctrl V e colocou ele como public, tá? Até poderia colocar aqui UI component to show active and inactive. Tá? Poderia colocar uma coisa assim. Aí, Rafa, de onde é que vem esse refatorar? Por que você fez isso e tal? Então imagina que alguém lá na frente diz, Rafael, isso aqui está errado, não era para ser feito aqui, isso aqui tem que ser feito em outro lugar. E vamos imaginar que esse nosso Refactor Sample Web, ele utilizava esse padrão aqui em 40 lugares, sei lá. Inclusive a gente até pode simular isso, tá? Se eu pegar essa tabela Contacts, tá? E clicar aqui na tabela de listagem, né? Nessa tabela de listagem de contatos, clicar aqui nela e fazer um Ctrl C, Ctrl V, V. Eu vou ter agora aquele componente sendo utilizado em 10 lugares, tá? E aí, olha só para exemplificar, tá? Imagina que são 50, 300, tá? Então, olha como é que essa dica de refatoração te ajuda. Então, eu joguei aquele componente lá para o tal do UI, né? Então ele virou um UI Components. Vou referenciar ele aqui. Estou puxando a referência UI Active e Inactive. Tá? Fazer um Apply. E aí, se eu vier aqui agora, nesse cara aqui, que é o meu componente local do meu Refactor Sample Web, clicar com direito, eu posso fazer um Find Usages, Replace All Usages, tá? E substituir por esse cara aqui que vem lá do módulo do UI Components, tá? Se eu fizer isso daqui, tipo, pum, 1 segundo, meio segundo, sim, centésimos de segundo, sei lá, foi muito rápido, tá? E ainda digo mais, poderia ter feito até uma coisa diferente. Ctrl Z, tá? Beleza? Aí já poderia ter apagado ali e tal, mas voltei ao estado anterior, então esse componente, né? Eu desfiz aquele Replace All Usages, né? Então fiz um Ctrl Z ali na tela, beleza? Ele agora voltou, né? Está sendo utilizado em vários lugares, podia ainda ter feito de uma forma diferente. Como eu mantive a nomenclatura, tá? Deixa eu ver, eu vou me arriscar aqui, ver se isso vai funcionar ou não. Deixa eu ver, eu acho que dá para fazer até de uma forma diferente. Eu poderia ter apagado ele aqui, aí ele está reclamando. Cadê? Você está referenciando aqui, não existe, né? E aí, a gente, deixa eu ver aqui, dessa forma aqui ele não vai deixar não. Em outros casos ele deixaria, tá? Mas, então, o ideal é justamente fazer aquele caso lá que a gente falou, fazer daquele jeito lá. Em outros casos ele, como são objetos que não tem, quando são objetos que não tem aquela hierarquia de estar dentro de um flow, eu acho que ele tem um comportamento diferente. Enfim, mas a forma mais segura mesmo de fazer é, eu quero localizar todas as utilizações desse componente aqui, e substituir pelo outro que está lá na minha central de componentes agora, que é esse cara aqui. Beleza? E agora eu posso vir aqui e apagar ele. Apaguei o local, então dessa forma eu garanto que eu estou utilizando aquele central lá em todas as minhas 10 telas, tá? Eu posso inclusive apagar essas telas aqui, só para a gente não ficar com lixo. Apaguei, tá? E imagina, óbvio, ali eu fiz uma simulação de 10, mas imagina que você tem 8 aplicações, cada uma tem 30 e poucos lugares onde se faz isso, tá? Rafa, por que você falou de nomenclatura? Como o parâmetro de entrada
que o mesmo nome era igual, tá? A plataforma já consegue fazer esse find and replace de forma automática. Se você ajusta os parâmetros de entrada, tá? Ela pode se perder um pouco no matching ali e vai te obrigar a percorrer cada uma das ocorrências, tá? Para você corrigir na mão e setar o parâmetro na mão. Quando você tenta manter essa consistência de refatoração, né, do componente que era para o componente filho, tá? Ele vai te ajudar muito. Então, eu vou deixar publicando aqui para a gente implementar mais um caso aqui de refatoração, que é o seguinte. A gente implementou aquele refactor, vamos lá voltar, refactor sample, tá? A gente implementou lá imaginando que os dados estão lá no refactor sample data, tá? Aí, vamos fazer uma coisa aqui diferente. Vamos imaginar que alguém lá na frente descobriu data contact module, tá? Vamos imaginar que seria uma outra aplicação aqui e esse data contact module está lá, tá? Vamos criar ela como uma aplicação blank, pode ser. Então, o nome aqui não tem muita relevância, mas vamos imaginar o seguinte, tá? Alguém lá na frente, no futuro, descobriu que existiu uma tabela de contatos já na empresa, e aí a gente começou a criar contatos naquela outra tabela. Só que essa aplicação de contatos ela já ficou muito grande e a gente queria migrar os dados dessa tabela que a gente criou na mão em OutSystems para dentro, naquele módulo inicial, para dentro da tabela oficial, mas não ter que reconstruir a aplicação toda de contatos, né? Só porque a gente errou, né? Porque alguém descobriu que essa tabela deveria ter sido criada em outro lugar, tá? Então o que a gente vamos imaginar que cenário aqui, que alguém criou inicialmente isso daqui, foi utilizado, foi correto para o momento, mas que mais no futuro, tá? Eu vou fazer aqui um Ctrl C, só para reaproveitar. Alguém, volto aqui na Data Contact Module, Ctrl V. Alguém disse, olha, não, vocês criaram lá, não tem problema, não foi grave, mas a tabela de contato, a original, a oficial, ela é essa Data Contact Module, tá? E eu até vou colocar aqui um parâmetro a mais, que é o e-mail, né? Poderia ter o phone number também, sei lá. Legal, tá? Ela está como pública, expose read-only, beleza. Então, vamos imaginar que agora essa aqui é a tabela oficial, que alguém já fez o trabalho de migrar os dados de uma para outra e que cabe agora ao developer fazer o quê? Dar o passo final, que é o quê? Ele refatorar aquela aplicação Refactor Sample Web, tá? Para não apontar mais para a tabela contact do Refactor Sample Data, mas sim apontar para essa daqui, tá? Então, dois cenários aqui, duas coisas que a gente poderia ter aqui. Primeiro, se isso tivesse sido implementado como camadas, tá? E eu estivesse a expor aqui aquelas ações data, create, update, tal, isso já seria bastante facilitado porque a ação de escrita é uma só, a substituição seria feita só aqui, tá? Como eu não fiz, a gente só vai fazer um outro ajuste aqui que é mostrar o refactor numa perspectiva de consumo de dados, tá? Então vamos lá. Se eu vier aqui no Refactor Sample Web, fizer um adicionar e remover referência, posso fazer um data, e aí eu tenho aqui o meu Data Contact Module, perfeito, vou ticar aqui a tabela de contact. Quem viu as aulas anteriores, lá a gente vai ver que aqui ele agora vai criar, eu tenho a minha contact que veio lá da Refactor Sample Data e eu tenho a contact 2, que está aqui. Por quê? Porque ele referenciou, o nome lógico dela continua a ser contact, mas para esse módulo aqui ele está a colocar esse sufixo 2, tá? Então, olha só o que a gente pode fazer. A gente pode tanto fazer isso daqui, tá? Mesma coisa, faça um find usage. Deixa eu até ver se esse é o caso que eu queria mostrar para vocês. Então, fiz um find usage da Refactor Sample Data e vou substituir pelo contact 2. Tá? Então, fiz um find usage da contact dessa daqui. Então, vou até repetir aqui. Expandir, clica com direito, find usages. E agora, replace all usages por data contact module contact 2. Tá? Ele está dizendo que tem números diferentes de atributos, mas não tem problema porque a tabela nova tem mais do que a anterior. O problema seria o contrário, a tabela nova ter menos do que o anterior, porque daí talvez tenham queries, tenham campos na tela que não existam no modelo novo, tá? Então vou fazer um replace, tá?
Se eu clicar aqui agora, tá, em apagar a referência, ele apagou, mas, espera aí, deixa eu ver... Ah, não, desculpa, fiz o contrário, é essa aqui, na verdade. Se eu clicar aqui em apagar agora, tá, ele não reclamou de nada, tá? Inclusive a gente pode vir aqui e fazer o alterar. Então, se eu for ver agora nos lugares onde ela está sendo utilizada, ó, save, ele já está indo lá para contact module. Se eu vier aqui no aggregate, né, do preparation, ele já está utilizando aquela contact module, tá? Agora, Rafa, eu quero complementar minha aplicação, né? Como ela tem ali o e-mail que não tinha antes, né? Poxa, eu tenho que dar essa capacidade para o usuário. Beleza, eu venho aqui, arrasto e feito, tá? Essa forma aqui é a mais segura de vocês fazerem, né? Vamos lá, é a mais segura, né? É uma forma que eu considero assim bem conservadora, né, para vocês poderem fazer esse tipo de refatoração. E aí, quando a gente trabalha com camadas, tá, ele vai te ajudar aqui em algumas coisas, porque se você encapsula algumas lógicas de negócio ali, por exemplo, como aquele data wrapper, né, para você escrever naquela tabela de base de dados, tá, os locais onde você vai ter que alterar isso são bem menos, né, porque você vai passar pelo, você refatora o apontador no data, né, que depois por sua vez vai ser consumido pelo corpo, vai ser consumido pelo web, tá? E algumas coisas de leitura são consumidas direto do web para o data. Mas se você mantiver esses padrões de nomenclatura, tá, isso te ajuda muito, tá? Obviamente, se a gente publicar essa aplicação agora, em termos de dados não tem nada, porque eu não injetei nenhum dado nessa tabela contact nova, tá? Mas é importante você conhecer esse tipo de funcionalidade, tá? Enfim, são algumas dicas, tá, que se prendem muito aqui a questão de nomenclatura, tá, e ordem que você faz esse refactor e para te ajudar aí nos seus projetos, tá? É um cenário comum, tá? As suas aplicações vão crescer, você provavelmente vai passar por clientes onde você começa com uma linha bem MVP, produto mínimo viável, protótipo, piloto, vai melhorando e aí, volta e meia, você tem que ir espalhando e quebrando esse código em mais módulos, em mais áreas e por aí vai. Então, lembrem que as nomenclaturas são as suas amigas. Quanto mais você mantém a padronização de um para o outro, tá? Quando você está refatorando, mais fácil vai ser esse trabalho de refatoração para você. De novo, isso aqui daria tipo, não vou dizer talvez uma aula cheia, mas daria para fazer aí algumas horas de conteúdo sobre isso, mas a gente procurou trazer aqui para vocês só mesmo um overview para te dar um cheiro do tipo de coisa a mais que a plataforma faz e te ajuda aí no dia a dia, tá? Espero que tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo. Até lá!